Aqui nós somos cachorro vira-lata, essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem, você não pode usar esse discurso de vira-lata. Antigamente, na época de 82, por exemplo, todo mundo parava para ver a convocação por causa dos caras que iam ser convocados. Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior e tal. Hoje parou para ver o treinador que vai convocar os jogadores. Bom demais. A estrela do momento da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Isso dimensiona muito o tamanho dele. Claro, com certeza. Só dar uma... celebridade. Pegando esse gancho aqui, eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, com todo respeito ao que está acontecendo. Excelente, o Ancelotti está aí, muito legal, é um cara vitorioso, é um cara que tem um conhecimento fantástico de futebol, mas mostra como nós estamos vivendo. Sim. Porque a seleção brasileira, ela por si só, ela já é uma atração mundial, cara. Mas não estava sendo, né? Mas não estava sendo por quê? Então, de repente, veio um cara para fazer ela ser tudo bem, mas aí tá tudo bem. O contexto que eu quero falar é o seguinte: o Ancelotti veio e botou um peso no treinador estrangeiro dentro da seleção brasileira, que sempre foi o peso. Sim. Então, como é que nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro? Não é questão do Ancelotti, nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro. Essa discussão para que venha um treinador de fora, com todo respeito, com toda a competência dele, para poder botar peso, onde nós sempre tivemos peso para ir para uma Copa do Mundo. Essa para mim é a discussão. Sim, mas é que estava enfraquecida, está meio esquecida, o torcedor mas, Mauro, não está dando bola, Casa Grande, que eu vou te falar, ninguém ligava mais para a lista. Nós estamos discutindo uma coisa maior do que seja o Ancelotti, é a seleção brasileira. Nós estamos discutindo o Neymar. O Casa tem a opinião dele, eu tenho minha opinião, tá certo? O técnico da seleção brasileira, seja o Ancelotti, ou seja o Falcão, ou seja qualquer um, ele vai ter que conversar com alguém. Faz parte, a conversa faz parte de uma relação de grupo, de você se identificar com fulano, com ciclano. Não que tenha obrigatoriedade de convocar o fulano, mas de conversar. Agora, como falamos anteriormente, eu sou favorável ao Neymar. Mas nesse momento o Neymar não poderia ir para a seleção brasileira. Né? Qualquer treinador que estivesse lá não poderia convocar, porque ele não está mostrando que merece ser convocado, não está mostrando que está em ponto para ser convocado. A minha discussão é maior, tá certo? Porque, olha só, onde estão os técnicos brasileiros? Isso é importante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Onde estão os técnicos para ser técnico da seleção brasileira? Como é que nós vamos voltar com isso aqui? Nós estamos jogadores hoje, os jogadores jogando no futebol europeu, tá certo? Caracterizando que os jogadores brasileiros estão totalmente adaptados ao futebol europeu, tá certo? Nós, quando fomos campeões do mundo, a última seleção que foi campeã do mundo, jogadores que estavam lá fizeram sucesso no Brasil primeiro. Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, você vai por aí fora, todos fizeram sucesso, depois de 3, 4 anos fazendo sucesso no Brasil, foram embora. São jogadores que não estão ainda dentro da cabeça do torcedor brasileiro como tem que estar. Então, para mim, o mundo estava aqui vendo o Brasil sensacional, mas a minha discussão é muito maior do que isso aí. Entendeu? Chegou quando você foi para o Real Madrid, talvez a imprensa espanhola deve ter dito assim: cadê os técnicos da Espanha? Precisamos buscar um do Brasil? Sim, porque você fazia o maior sucesso aqui e os caras te levaram. Agora eu precisava de alguém, na minha opinião, que viesse dar essa chacoalhada na seleção, no torcedor, Por mais não tem nada a ver com o Real Madrid. Quando eu cheguei no Real Madrid, Mauro, o mundo estava lá. Eu fui treinar o maior clube do mundo, tá certo? Eu não estou sendo contra. Por merecimento, você foi por merecimento. Eu não estou sendo contra. Eu quero discutir o futebol brasileiro. Eu sou brasileiro, quero discutir o futebol brasileiro. Tem acontecido algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando eu fui para o Real Madrid, eu paguei 3% do meu salário que eu tive no Real Madrid, por sindicato de treinadores da Espanha, que é dentro da Federação Espanhola, com a anuência da Federação Espanhola. Então são coisas que tem que discutir no Brasil. Por exemplo, onde é que está o sindicato de treinadores para poder discutir? Sim, mas essa é uma situação caótica, a gente tem visto aí da CBF, agora vai ter uma mudança, vamos esperar para ver, sabe? Eu só acho que a chegada dele dá uma sacudida, como a do Samir, a gente vai conversar daqui a pouco. Será que vai conseguir mudar? Eu só quero que fique tudo bem isso claro, que você está questionando. Só quero que fique bem claro. Eu não sou contra o Ancelotti. Claro, falei aquele dia que, para mim, ele do estrangeiro deveria ser ele. A única coisa que eu quero discutir é o seguinte: o que está acontecendo com a gente? Porque agora está tudo graça. Está bem aqui. Agora está tudo bonito. Está tudo bonito. O Ancelotti fez sucesso, o Ancelotti fez sucesso. Daqui a pouco vai vir as pancadas como é normal. Como é normal que venha. Não está tudo bonito hoje. Tudo caótico. Tá tudo feio. Está tudo não, Casagrande, você entendeu o que eu quis falar, Casa? Eu estou dizendo o seguinte: está tudo bonito que o Ancelotti convocou. Onde estão os nossos treinadores? Cadê os nossos treinadores? Os caras, onde eles estão? A pergunta é certa. O que eles fizeram
para evoluir dentro do futebol mundial. Casão, me perdoe, Casão. É isso, cara. Me perdoe, Casão. O Ramon não foi Casão, me treinador. perdoe, Casão. O Ramon Casão, não me foi- pera um perdoe. pouquinho, pera Me um pouquinho, perdoe, me Vanderlei. perdoe, porque... Pera um pouquinho, Pera, Vanderlei, me perdoe, tô falando. parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Acabou isso. Então, Vanderlei, a parte da imprensa vem há muito só tempo teve treinador desprezando os brasileiro até treinadores agora. brasileiros. Só Há muito teve treinador tempo. brasileiro até agora. Oi? Só teve treinador brasileiro até Então, agora. e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Não. Enfim, estamos no fiasco. Nós somos com o treinador pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Vanderlei, Não mas podemos esquecer Nós isso. somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz, O que aconteceu antes de depois? 2002 nós passamos tanto tempo sem ganhar, O rapaz. que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, Vanderlei, eu não estou falando isso. Nós estamos Mas, discutindo treinador, parece, não estamos cara. discutindo título. Mas vamos saber. A minha defesa é diferente. A minha defesa é o seguinte: execrar os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção Não, não brasileira. fizemos mau por isso que trabalho, não. execraram. Porque tem o técnico brasileiro. Aqui, Casagona, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata. Essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra o ele. primeiro estrangeiro que vem, você não pode usar esse discurso de vira-lata, Não, porque foi como? o primeiro Eu não tô falando- treinador estrangeiro Eu tô que veio. Casagrande. Só teve brasileiro até Casagrande. hoje. Ele não está se referindo Casagrande. à seleção. Os clubes. Tô falando em brasileiros geral. Só tem Não, jogador. mas tudo bem. A clube é clube. Mas eu tô eu estou discutindo Tá é o treinador Não, mas da seleção brasileira que eu não estou é brasileiro discutindo mais. futebol brasileiro, É o Casal. italiano. Quantos treinadores nós tivemos aqui de fora? 14 no Campeonato Brasileiro. Isso daí eu 14. concordo com você. 14 treinadores Como eu concordo de fora. também com muitos jogadores Mas eu acho estrangeiros que, eu acho que aí vem uma muitos jogadores pergunta, estrangeiros né? no futebol Por brasileiro. que nós temos tantos treinadores estrangeiros aqui? Né? Um porquê. Acho que é o assunto, É isso que eu estou querendo discutir. assunto Por pra que ser que isso está pensado acontecendo? falando Não de- ser contra ninguém. Estou falando de time, tá? Não de seleção. Acho que seleção, eu disse aqui várias vezes, eu gostei e gostaria que fosse um estrangeiro e muito melhor que fosse um Ancelotti, que para mim hoje é o melhor do mundo. Tá? Enfim, tudo que tem. Mas assim, se a gente imaginar o porquê que nós não temos treinadores brasileiros treinando na Europa, o porquê, eu acho que isso é uma discussão, cara. Sim. Né? Vamos discutir por que não tem. Né? Então eu vi alguém dizer o seguinte, eu não sou contra, não me lembro quem, senão eu diria o nome. Não, eu não sou contra que os estrangeiros no Brasil, eu sou contra não ter reciprocidade. Mas, pô, reciprocidade, por que não tem reciprocidade? Porque a CBF E por que simplesmente. ninguém leva os A treinadores pra lá? CBF fez um curso aqui no Brasil, Falcão, com treinadores estrangeiros vindo dar curso aqui. Tá certo? A CBF aqui, a Conmebol, não aceita nosso sindicato, porque nosso sindicato não é referência. A UEFA aceita, não aceita os brasileiros. A Oriente agora não aceita o técnico brasileiro, porque não tem. Isso. É isso, não aceita. Deixa eu Então, só- nós somos impedidos. A UEFA chega em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande diferença, O que o entendeu, Luxemburgo Casal? está querendo dizer é Nós sobre a abrimos aqui o estrutura. espaço. O pra que isso. o Luxemburgo quer falar sobre a estrutura de futebol, que está muito caótica. Por isso que ele chega com toda essa moral E merecida, e merecida. E a gente coloca nele uma esperança de que as coisas possam Não, e mudar. merecida, e eu acho que vai dar óbvio. certo. E outra Tomara que dê coisa, Porque a certo. situação estava Pra ruim. Eu ele- quero, inclusive, ouvir Mauro, ele falando. para ele, Sim. Hein? para ele é um grande desafio. Cara. Claro, lógico. É um grande, não pense que é um desafio. Está capacitado para isso, Ele mas é não um grande precisaria desafio. do caso. Porque se ele fica 2 dias empregado fora do Real Madrid, no outro dia ele em qualquer time que ele quiser. Óbvio. Mas aí Então- ele podia até para a seleção do Canadá, como ele brincou Não, lá. mas né, a esposa Então, dele que é canadense. A esposa é E canadense. dentro do que o próprio Vanderlei fala, ele é claro, ele fala, eu escolhi porque o Brasil é pentacampeão do mundo. Ele Então, falou o que é a Vanderlei melhor- fala da força do futebol a melhor- Mas ele escolheu com inteligência, sabe por quê? Claro. Depois do Real Madrid, me perdoe, o Mauro, depois do Real Madrid, tá certo? Qualquer clube que ele fosse lá, não é o Real Madrid, é diferente. Ele vem para a maior seleção do mundo, que pentacampeão, Ele que é fala onde ele isso. pode botar todo o conhecimento dele e valorizar ainda mais o Então, currículo eu dele. acho que Vamos os só dois ouvir, lados- Casagrande. Vamos ouvir só ele uma um coisa. pouquinho. Os dois lados estão precisando um do outro. Isso. O futebol brasileiro precisava de um cara desse tamanho. Sim. E esse cara estava precisando, depois de tudo que ele ganhou em clubes, E sair do treinar uma seleção de peso.